Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Há quase 2 séculos e meio, Hipócrates, o pai da medicina, diz que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. O que ele quis dizer foi: a comida que você come reflete diretamente na tua saúde. E se há 300 anos antes de Cristo, numa época em que não havia refrigerante, alimentos ultraprocessados e açúcar, muito açúcar na comida, Hipócrates já alertava sobre a importância da boa alimentação para evitar doenças. Porque atualmente, com tantos estudos e alertas, casos de diabetes, colesterol, hipertensão, etc., só aumentam, inclusive entre os mais jovens. A verdade é que comemos mal por inúmeros motivos. Hoje, o tema é alimentação saudável. O Toda Mulher está no ar. Então, gente, hoje o Toda Mulher recebe a Vanessa Goldsman. Ela é especialista em fisiologia do exercício, em nutrição e metabolismo, em medicina e ciência do esporte e também mentora de um método capaz de promover emagrecimento de forma saudável. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Márcia, pelo Toda convite. Mulher. Estou muito animada. Mas antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai saber o que algumas pessoas consideram essencial para manter a saúde em dias. Combinado. Fica de olho aí, gente. O que é importante para no cuidado com a saúde, com a alimentação? A verdade é que nós, artistas, temos que ter uma alimentação balanceada, né? Até porque a gente dança, nós suamos muito, então a gente perde muitas calorias. Então a gente tenta balancear nossa saúde, nada com muita gordura, com muito excesso, não ter que comida pesada, porque pode prejudicar. Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode com a nossa alimentação. Alimentação saudável para mim são frutas, legumes, proteínas, embora eu não pratique essa dieta saudável. O que você acha que as pessoas às vezes acabam não praticando? Eu acho que por falta de hábito, falta de oportunidade, tempo corrido, muitas vezes as pessoas não têm condições de não morar perto à feira. Às vezes o preço do alimento saudável ele não está em conta, né? E é mais difícil de manusear do que o alimento processado, que demora mais tempo na geladeira. Primeiro que não é uma coisa simples, né, na rotina que a gente tem hoje, mas é ter disciplina e pensar que para cuidar do outro a gente tem que cuidar da gente primeiro. Então eu tenho meu trabalho, minhas atividades profissionais, tenho minha família. Então, é sempre pensar, para cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Isso significa tomar muita água, isso significa comer bem, né? Ir ao médico regularmente. Então, é uma disciplina com a gente mesmo. Então, esse é o primeiro caminho, gostar da gente primeiro. Tomar bastante água, né? E procurar fazer uma alimentação saudável, frutas, verduras, evitar frituras, muito açúcar. Inclusive eu sou dessas pessoas, né, que desde criança tenho sobrepeso e hoje eu estou num grau quase 3 de obesidade. Então eu estou em busca disso, de uma vida saudável, né, de viver melhor, enfim. Começa pela alimentação, então. Sim, com certeza. Atividade física também faz muita diferença, com certeza. Parabéns, viu? Água é essencial, exercício físico, comer bem também é essencial, não é mesmo, Vanessa? Com certeza. Tem uma tríade básica, que é você desinflamar seu corpo, dormir bem e comer bem. Porque a maioria das pessoas, sabe, Márcia, quando a gente fala em mudar hábitos, elas já acham que tem que comer pouco, ou já acham que tem que treinar muito. E hoje o que a medicina, o que a ciência nos mostra? É que o principal motivo para você mudar é você viver mais. E para viver mais, você precisa desinflamar seu corpo. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, nós acabamos de ver isso. Exatamente. As pessoas sabem exatamente quais são as receitas, assim, até bem em conta, inclusive, né, para cuidar do corpo. Exatamente. Só que todo mundo já acha que comer saudável
é comer pouco. E não é isso. Ou movimentar o corpo é fazer um exercício que não gosta. Também não é isso. E se eu falar para você que só de você tirar alguns alimentos, você já começa a desinflamar seu corpo, e desinflamar o corpo tem relação direta com te deixar mais disposto? Pois Não é melhor? Com certeza. Não é melhor? A gente já passa por uma etapa que é bem difícil, não é? Aquela etapa de querer tomar a decisão de começar. Exato. Então, o que eu sempre falo com os meus pacientes e venho aqui contribuir com vocês? Não comece restringindo a alimentação. Comece melhorando a qualidade do que você come. Se você come muito açúcar todos os dias, vai diminuindo. Se você toma muito refrigerante todos os dias, vai diminuindo. Não precisa cortar de uma vez. Você não adquiriu esse hábito semana passada. Exato. Então, o teu organismo, toda a tua parte cognitiva, ela vai achar muito ruim, ela vai achar muito desconfortável você parar do nada. E aí isso não fortalece um hábito. O hábito é o que tu vai melhorando dia após dia. E é isso que eu faço com os meus pacientes, Márcia. O que a gente vê muito é que a internet, por exemplo, Sim. é cheio de receitas, de dieta, de métodos, de facilidades que aparecem ali como se a pessoa tivesse resolvido o problema dela assim, não é? Mas há um perigo nisso, não é, Vanessa? O que a gente vê na internet, eu posso chamar de atalho, sabe? Isso me preocupa, porque você não piorou a sua saúde rápido, então não tem como você melhorar rápido. O nosso corpo, ele precisa de cuidados, ele precisa de direcionamento, ele precisa de um olhar apurado. É por isso que eu, como fisiologista, eu estudo de forma muito minuciosa os exames dos meus pacientes, o metabolismo do meu paciente. A alimentação não é aquela que a amiga fez, que é tira carboidrato, a cetogênica, a low carb, não. É a alimentação que o metabolismo dele precisa. E quando você chega na internet, que a blogueira tal diz que faz isso, que o profissional tal diz que emagreceu fulana em 10 dias, a gente vê que não é verdade. Só que a maioria das pessoas, Márcia, não tem a informação certa. E é por isso que eu não digo não quando eu sou convidada aos programas. Porque eu me sinto na missão de passar a informação correta para as pessoas. Não brinquem com a saúde. Não existe atalho na saúde. Existe você ser direcionada a entender o que teu corpo precisa, o que está faltando, qual a vitamina que está faltando, qual o nutriente que está faltando. Pois é, existe uma pressão pela estética, não é? Principalmente a mulher, ela fica naquela situação de que tem que seguir um padrão de beleza. Hoje a gente vê muito nas redes sociais, que eu considero extremamente perigoso, com certeza você considera também as saídas rápidas, cirurgias, isso e aquilo. Então a pessoa, na pressa de atender esse padrão, de se sentir belo, acreditando que o belo é só externo, né? Primeiro você tem que se sentir belo por dentro, né? Se sentir bem. Sim. Vai atrás disso. Essa pressão estética, ela é bem mais forte com as mulheres, bem maior entre as mulheres. É bem maior, principalmente ali depois dos 30 anos, né? Que o colágeno não é mais a mesma coisa, que a mulher já engravidou, os hormônios já começam a cair um pouquinho. Mas, Márcia, eu vou falar do meu lado profissional. Quando a gente se dedica a cuidar do outro, a gente não pode deixar o outro dizer o que ele quer. A gente tem que mostrar o que é seguro e o que não é. Então, primeiro ponto, por mais que exista toda essa pressão, mas quem está aqui do outro lado da mesa, quem atende o paciente somos nós. Então, não é acelerar esse processo, mas é direcionar qual é a forma correta. Então, os profissionais, eles precisam ter mais calma. Não é o que o paciente quer, não é o que a internet quer. É o que é seguro para ele. E o segundo ponto, viver de padrões não vai te deixar ter a saúde que você quer. Até porque somos diferentes, né? Temos as nossas diferenças também. E essa diferença que você acabou de falar é chamada individualidade. Exato. Cada ser humano tem a sua individualidade bioquímica, metabólica, estética, que aí é aquele ponto assim, ó, que você acabou de falar. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu quero ter o corpo de fulana de tal, eu quero ter a barriga de fulana de tal, mas é impossível. O seu biotipo é completamente diferente do dela. Então a gente não consegue te deixar parecida.
Se você começar a ter um estilo de vida saudável, você vai chegar no melhor para o seu físico. Isso as pessoas não têm consciência, mas também porque falta informação. Não tem como você ficar com a barriga igual de fulana se a tua estrutura física não permite isso. Aí vem cirurgias, tratamento estético, Riscos. chip. Às vezes as mulheres estão colocando o chip da beleza, né? Para ficar mais forte, para ficar mais bonita. O que vai acontecer com isso dentro do teu corpo? Sabe, Márcia, porque eu sou a favor de medicações para quem precisa ser medicado. Mas medicações para fins estéticos, aí já mora um perigo na tua saúde. Exato. E quais são assim, os riscos? Você fala muito da questão da inflamação do organismo e que o açúcar, as comidas que têm muito açúcar, elas provocam essa inflamação. Como é que é isso? Só para ficar um pouco claro para quem está do outro lado. Por que o açúcar provoca essa inflamação no organismo? Perfeito. E aí eu tenho um acréscimo aqui a fazer. O açúcar, ele faz os teus níveis de glicose, insulina, ele faz os teus marcadores do perfil metabólico subir. E quando esses marcadores sobem, o teu corpo fica mais inflamado, o teu sangue está ali com mais açúcar circulante. E quanto mais açúcar você tem no organismo, menos disposição você tem. Então isso é um processo inflamatório. Mas como a gente falou, Márcia, eu não quero que as pessoas elas achem que tudo é alimentação. Sim. Porque se você está muito estressado, você inflama seu corpo. Sim. Porque você sobe um hormônio chamado cortisol. E o cortisol alto faz com que você fique mais estressado, Sim. faz com que você fique mais cansado, faz com que você acumule mais gordura abdominal. Então vamos facilitar a vida das pessoas? Gente, nem tudo está no que você come, mas está no estilo de vida que você leva. Nós não estamos trabalhando demais, cada vez mais, e se não colocar o freio, o horário ideal para dormir é até às 11. As pessoas vão dormir 1. Isso inflama o corpo. Então, como eu sei que é muito difícil parar de tomar o refrigerante, o suco com açúcar, eu quero dar outras informações para a pessoa. O estresse te inflama. O estresse te deixa indisposto. Então, isso é uma escolha, então, a pessoa pode mudar, é uma escolha individual mudar esse hábito, porque a gente está numa sociedade que realmente exige. Você tem um dia corrido, você tem a pressão do trabalho, você tem as obrigações, principalmente a mulher que tem uma sobrecarga. Que tem família, né? Que tem filho, família, porque tem marido, não é só o tudo. trabalho. Exato. E assim, acaba que ela tem que abdicar de alguma coisa para poder, às vezes, se cuidar. Ela tem que abrir mão e a cobrança é muito grande. Então, acaba sendo também uma escolha, ela tem que decidir, é uma escolha individual da pessoa. Eu penso que na sociedade que a gente está hoje, acelerada, Muito. é importante que isso seja um pilar inegociável. Por quê? Porque se a gente não cuida da nossa saúde, Márcia, porque os nossos hormônios eles funcionam diferente dos homens. Eles liberam 100 vezes mais hormônios que nós. Então, se a gente não se cuidar, o nosso processo de envelhecimento é muito mais rápido do que o deles. Só que a nossa demanda não é só no trabalho, é em casa também. Então, o que eu tenho de direcionamento para as mulheres que estão nos assistindo, que já passaram dos 40 anos, coloque como prioridade. Porque se você cuida da sua saúde, você se sente mais nova. Se você se sente mais nova, você tem mais autoestima. Se você tem mais autoestima, você sempre vai estar linda, maravilhosa, para a sociedade, para você, para o seu trabalho. Então, assim, eu vejo que para nós mulheres é uma decisão. Porque mexe com o nosso emocional. A gente não está bem fisicamente, a gente não está se sentindo bem. A gente precisa aprender a dizer não para outras coisas também para poder se priorizar. É necessário. E dizer não é fácil. É necessário, sabe por quê? Porque se você tem 1 hora por dia para você, é possível aguentar a rotina acelerada que hoje nós temos. Então esse é um dos meus segredos. Como é que eu dou conta de fazer tudo? É porque eu não abro mão do meu momento, da minha hora de cuidado comigo. Porque se eu não consigo cuidar de mim, todas as outras coisas vão se atropelar. E não precisa você fazer um treino que você não gosta. Faz algo que você gosta, mas faz. Olha só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus segredos. Tá bom. No próximo, no bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com esse super bate-papo
com a Vanessa Goldsman. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Neste programa eu converso com a Vanessa Goldsman. Ela tem um método de saúde capaz de promover emagrecimento de forma saudável e a gente estava falando sobre segredos. Exatamente. Você disse que um dos seus segredos é se priorizar, você não abre mão do seu tempo. Eu não abro mão porque se eu não cuido da minha saúde, eu não vou conseguir dar conta de cuidar dos meus pacientes bem, de gerenciar os negócios que eu tenho e viver feliz também, né, Márcia? Olha que na sociedade hoje está muito difícil a gente conseguir, né? Tirar esse tempo para a gente, porque a cobrança é grande, a correria é grande, como a gente falou. E, além disso, você se priorizar, você está trazendo para você benefícios do próprio convívio. Você traz o exemplo também para as pessoas que estão ao seu redor. Mas aquilo do não, dizer o não é importante para a gente poder ter essa vida saudável. Mas diz o não para algumas coisas que te fazem mal, mas para outras coisas tem que dizer o sim. Por exemplo, na hora de escolher a alimentação correta, depois que você faz atividade física, qual o primeiro alimento que a maioria das mulheres assim, que tu atendes, elas precisam cortar? Olha só, eu não proíbo, eu direciono. Né? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que o ideal é que elas diminuam a quantidade de carboidratos ruins. O que seriam esses O pão branco. Eu não sou contra o pão, mas vamos trocar o branco pelo integral? O macarrão, muito doce. Então, eu como chocolate todos os dias depois do almoço, mas o meu chocolate é um chocolate saudável. Então, eu começo a explicar, a fazer trocas inteligentes. Então, não é sobre proibir, é sobre fazer substituições inteligentes. Você toma um suco com muito açúcar, vamos trocar o açúcar pelo adoçante? Até a gente conseguir usar o suco sem açúcar, sente o sabor da fruta. A gente estava falando outro dia, eu lembro, sobre a comida que os nossos pais comiam, que era mais saudável. E, por exemplo, a maioria das mulheres não tem, a maior parte da sociedade não tem acesso a alguns produtos que a mídia talvez, o marketing, etc., consideram mais saudáveis, porque são produtos orgânicos. Hoje eles se chamam orgânicos, não é? Mas na verdade é aquela comida simples do feijão com arroz, de substituir. Para quem está assistindo aqui, o que seria, por exemplo, uma substituição que em conta para uma família, uma pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos, por exemplo? Eu sempre falo que é fácil se alimentar saudável e barato também, porque eu não direciono você comer uma comida super requintada, não. O teu dia a dia ele precisa ter uma boa fonte de carboidrato. Para começar, o prato, vamos lá. O que é uma boa fonte de carboidrato? Batata doce, ou macaxeira, ou arroz integral, ou batata baroa. Estou dando um exemplo. Tubérculos, comida de verdade. Segunda a composição do prato, boas fontes de proteína. Nós temos frango, nós temos peixe, nós temos carne. Complementando, boas fontes de vegetais. Você tem a cenoura, você tem o chuchu, você tem a abobrinha, você tem a berinjela. Ou seja, você tem um prato com carbo, com proteínas e com legumes. Eu não estou falando de uma comida requintada, eu não estou falando de um salmão, eu não estou falando de um camarão. Eu não estou falando, gente, eu estou falando de proteínas, carboidratos e legumes básicos. Então, se você consegue fazer isso todo dia, você tem uma alimentação que desinflama teu corpo. Então, mesmo que você esteja dormindo tarde porque você está trabalhando demais, mas em algum ponto você tem que cuidar. Não dá, Márcia, para descuidar de tudo. Dorme pouco, é estressado, come ruim, não faz exercício, é uma bomba relógio. Exato. E o consumo, existe um mito, por exemplo, não sei se é mito ou uma confusão, as pessoas não sabem de fato responder. Por exemplo, o consumo de água. Algumas pessoas falam, tem que beber 2 litros de água por dia. Outras dizem, outros especialistas, é demais, não precisa isso. O que seria o ideal do consumo de água? Aproveitando a sua presença. Eu vou porque a ciência fala. A ciência fala que você tem que pesar na balança ao acordar para descobrir seu peso real, sem roupa. E esse peso você vai multiplicar por 40.
e você vai achar a quantidade ideal de água que você deve beber. Então anote. Anotou? Fez o cálculo? Entendeu? Agora eu vou te ensinar como beber. Exato, também tem isso, né? Pois é, porque se você achou, vamos lá, 2,5 litros de água, de repente esse foi o valor que você achou que é a sua quantidade ideal durante o dia. Mas também não é para esquecer de tomar de manhã e à tarde querer tomar tudo. Porque se você toma água com muita rapidez, o teu corpo não consegue absorver. Então a pessoa que começou a melhorar o hábito de beber água e está indo muitas vezes ao banheiro, não necessariamente ela está ficando hidratada. Então, se apareceu para você 2,5 litros de água para beber durante todo o dia, sabe como é que eu faço com os pacientes? Eu divido em 3 períodos. De 6 da manhã ao meio-dia você bebe 1 litro, de meio-dia às 18 você bebe o segundo litro e depois das 18 você bebe 500 ml de água para você não precisar acordar durante a noite para fazer xixi, porque senão atrapalha o sono. E esse programa é voltado para as mulheres, gente. Olha, mas a gente tem visto que os homens também têm mudado o hábito, têm procurado mudar, né, cuidar um pouco mais da saúde, até porque os índices mostram que os homens são os que mais sofrem com essas doenças crônicas, não é? Porque não existe o autocuidado. Há uma diferença de tratamento de homem e de mulher, por exemplo, no teu método, você tem uma técnica específica, quando é mulher, quando é homem. São hormônios diferentes que nós avaliamos, né? Porque é uma parte bem específica do homem e da mulher. O homem, ele envelhece de forma mais demorada pela qualidade dos hormônios que ele tem, só que o homem, ele tem um perigo, que é acumular muita gordura visceral. Ele acumula mais gordura visceral do que nós mulheres. E essa gordura visceral, ela aumenta o risco de doenças cardíacas, né? Então, a gente faz um trabalho, sim, específico com homens, justamente levando em consideração o que a individualidade deles traz, o que a genética deles mostra. Então, sim, é um trabalho muito personalizado com as mulheres, é um trabalho muito específico com os homens. O bom é que o método, ele estuda como cada ser humano funciona. Então, por isso a gente consegue personalizar e individualizar os cuidados de cada paciente. Agora, esse método é seu, é algo que você já vem, né, desenvolvendo há um tempo. Você é maranhense, Sou né? maranhense. Daqui de São Luís? Sou de São Luís. Exato. E está revolucionando a forma como as pessoas precisam cuidar da saúde, são dicas especialíssimas. Como é que faz para ter acesso ao teu trabalho, conhecer melhor? Você tem livros, você tem site, como é que faz isso? Olha só, Márcia, eu já faço o que eu faço há 15 anos, né? Já vim de morar quase 2 anos em São Paulo, estudei muito lá. Atendo muitas pessoas famosas, Sandra de Sá, Alcione. E hoje em dia tem as minhas redes sociais, né, Vanessa Goldsman. Eu tenho 2 livros publicados, são livros best-seller, O Sucesso é Treinável, pela editora Gente, e Pessoas Precisam de Pessoas. E hoje eu coloco o meu dia para, de fato, transformar a vida de mulheres, de homens que querem ter mais saúde. Porque o método que eu desenvolvi, né, esse método eu já formei médicas pelo Brasil para também ter esse olhar. E esse método, o ponto principal não é fazer você sofrer para emagrecer, é fazer você ter mais saúde, mais disposição, mais longevidade e melhorando tudo isso você emagrece sem fazer dieta restritiva e sem tomar remédio. Você atende muita gente já, o que tem que você encontra mais em comum entre essas pessoas quando elas chegam no teu consultório? O que você percebe logo o que elas querem? Logo é um resultado. Olha só, hoje as pessoas que me seguem, elas já conseguem entender que não existe o atalho. Então já são pessoas que vêm com um nível de consciência diferente, porque eles já tentaram fazer o errado, não deu certo. Então eles já vêm para mim, eles já sentam diante de mim e falam assim: Van, eu quero fazer do jeito certo agora. Eu já errei. Então eles já sabem que o jeito certo não é tomar o remédio da moda. Eles já sabem que o jeito certo não é comer pouco. Eles já sabem que o jeito certo é desinflamar o corpo. Então hoje o que a maioria das pessoas quer é ter mais disposição, Márcia. Hoje o emagrecimento, ele traz muito paciente, mas as pessoas falam assim: só que antes de emagrecer, pelo amor de Deus, eu quero acordar mais disposto, eu quero dormir melhor. Então eu estou escutando muito mais isso, porque nessa vida acelerada e frenética, as pessoas elas não tomam a vitamina certa, não dormem bem, comem ruim e o corpo ele não aguenta essa pressão de tanto trabalho. Então o que a gente faz? Tão rápido, aumenta a disposição dos pacientes, diminui a inflamação.
E não é um tratamento inacessível, não é Não é. algo que é um pouco, não é tão complicado como se acredita. Como é que eu vou poder entrar num sistema, um método desse? Como é que eu vou alcançar esse ideal que eu tanto desejo? Basta procurar se informar, também estudar, porque, assim como eu falei no início do programa, existem muitos estudos, a informação está aí, o acesso está aí, basta também essa vontade, não é, Vanessa, de procurar cuidar melhor da saúde. E eu quero muito democratizar isso no Brasil, sabe, Márcia? Então, eu torno o processo acessível e fácil. O que você tem que fazer são exames de sangue, né, para ir para consulta comigo, só que o meu time te direciona, você faz pelo plano de saúde e de posse desses exames a gente começa todo o teu estudo, entender? Exame simples, né? Aquele hemograma já resolve, já ajuda? Não, são exames de sangue. Exato. Então, assim, são marcadores que a gente vai avaliar se você vai ter câncer no futuro, como é que está a tua memória, como é que está a tua longevidade. Então, tem os exames básicos de sangue, tem exames mais específicos para eu poder aprofundar e reprogramar a tua saúde, cuidar da tua saúde de forma mais específica. Mas não é nada, gente, de outro mundo. E não é nada que você não consiga fazer com mudanças simples. Isso é importante. Isso é importante, sabe? Porque eu não deixo o processo difícil, eu deixo o processo fácil e acessível. Por quê? Porque a pessoa ela vai começar com pequenos passos e os pequenos passos que ela começa já faz diferença na disposição, na inflamação e no emagrecimento. Pessoal, vamos seguir a dica da especialista. É muito importante sempre buscar o especialista. Com certeza. Não é nada de sair por aí buscando alternativas rápidas, dietas fáceis, porque a possibilidade de um prejuízo maior para a saúde é muito grande. É concreta. Eu queria te agradecer pela presença no Toda Mulher. Se você tiver mais uma dica para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores, pode ficar à vontade. Eu tenho um direcionamento para nós mulheres, né? Nós mulheres somos uma potência e você, com certeza, tem alguém que se inspira em você. Então, cuide da sua saúde física, mental, emocional, cuide da sua família, mas não esqueça de cuidar de você. Ok, muito obrigada. Gente, o Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo.